Fala pessoal, beleza? Professor Williams na área. Isso aqui é uma videoaula sobre sensoriamento remoto. Vou passar uns slides aqui, vai ser compartilhado todo o material para estudo de vocês, tá? E a possível resolução das atividades lá no Google Classroom. Ok? Vamos lá. Vamos entender então sobre o sensoriamento remoto. Se a gente pegasse, né, na, na gênese da palavra, sensoriamento, a gente tem uma ideia de sensor, não é? E o que seria o sensor? Sensor é um dispositivo, e esse dispositivo ele vai responder a estímulos físicos, vamos supor. Se eu tenho um sensor de temperatura, quando ele detectar uma certa oscilação de temperatura, é um dispositivo de calor. Temos dispositivos de luminosidade, de magnetismo, de movimento, etc. Então, o sensoriamento vai trazer a ideia de sensores, dispositivos que vão receber estímulos da realidade. E remoto quer dizer a distância, não é? Se a gente fala controle remoto, quer dizer o quê? Controle à distância. Então, o sensoriamento remoto não vai fugir muito disso. É uma ideia de dispositivos, não é? Localizados a longas distâncias e que monitoram algum fenômeno, algum alvo. Tudo bem? Vamos partir então sobre o que é, para que serve, como funciona, o que já foi registrado pelo sensoriamento remoto. Depois vamos fazer um exercício de análise de algumas fotos aí. Então, né, se a gente pudesse observar esta imagem de Galileu utilizando lentes, não é? Quando ele começa a manipular as lentes, ele consegue ter uma visão a corpos de distância imensa, não é? Os primeiros telescópios. Aí podem ser já tratados como um embrião do que seria o sensoriamento remoto que nós temos hoje, não é? Então, vamos dizer assim que é um pequeno andar nessa longa caminhada aí. Ele tinha um dispositivo que era o quê? O telescópio, e ele conseguia monitorar a distâncias o céu, não é? Então, sensoriamento remoto a gente vai trazer com um conjunto de técnicas que captam dados e informações de superfícies a longas distâncias. É claro que hoje em dia nós temos sensores relacionados a observar o céu, não é? Ao espaço, mas nós vamos nos ater agora à observação do nosso planeta Terra. Nós temos que conhecer o nosso planeta Terra com essas tecnologias, não é? Então, podemos considerar como embrião dessa tecnologia o uso de telescópios, esses que permitiam a observação do céu. Hoje em dia nós utilizamos satélites, aviões, balões e câmeras para captar fotos da superfície do nosso planeta. Trazendo essa imagem aqui, ó, temos formas diferentes, não é? Metodologias diferentes de captar a superfície terrestre, seja pelo satélite, avião, um trabalho de campo e em outros dispositivos que eu vou apresentar mais a fundo. Mas primeiro a gente também tem que entender para que serve, não é? O que vai nos produzir a gente conhecer e utilizar essas técnicas? Porque essas informações da superfície terrestre, elas vão servir de base para a produção de mapas, análise sobre desmatamentos, planejamento urbano, produção agrícola, estudos sanitários para saber a propagação de doenças, por aí vai, prevenção e ocorrência de desastres naturais, etc. Vamos desdobrar para diversos usos. Aqui na questão agrícola, né, a gente pode consultar uma imagem de satélite e ver se a produção agrícola, né, a gente usa o termo fronteira, né, fronteira agrícola, se ela está crescendo, avançando ou regredindo. Vamos utilizar também o sensoriamento remoto para fazer o planejamento urbano de cidades, não é? Não sei se vocês já pararam para pensar que algumas cidades elas são totalmente planejadas ao máximo possível para você determinar uma área urbana, uma área rural, não é? Uma área industrial, você fazer o zoneamento e até planejar. Até se a gente for numa questão assim um pouquinho mais profunda, direções de rodovias, de estradas, ferrovias, hidrovias e por aí vai.
E aqui também na prevenção de áreas de risco, não é? Sabemos que em certas regiões do nosso território brasileiro temos áreas de risco e a gente pode fazer um mapeamento de residências que se encontram aí, não é? Podendo, e com certeza, planejar, evitar que esses acidentes ocorram, tá? A gente está numa época em que a tecnologia foi desenvolvida de uma forma até que, vou dizer assim, bem ampla, não é? E a gente tem ferramentas para combater esses desastres, não é? Lembrando que o ser humano é um animal que pensa, tá? E que pode construir dispositivos que ultrapassam os seus limites físicos dos sentidos, ok? Vamos colocar então esse esquema de coleta de informações pelo sensoriamento remoto. Nós temos aqui a fonte de energia, que é o Sol. Eu não sei se você sabe, mas o Sol é uma fonte primária de energia, porque ele vai produzir energia. A energia eletromagnética que nós conhecemos como luz vai descer, vai incidir sobre a superfície terrestre e parte dessa energia vai o quê? Vai ser refletida para o espaço. Só que quando ela se voltar para o espaço, ela vai encontrar os sensores, que são os satélites, não é? Os satélites vão captar essa energia e vão transmitir essas informações para uma estação de receptação, ok? Então, a fonte de energia primária, que é o Sol, vai refletir esta energia para a superfície terrestre, essa energia vai ser refletida de volta para o espaço, e aí o satélite vai captar a energia refletida da superfície terrestre. E depois, a posteriori, vai se transmitir essas informações para a estação de receptação, que pode ser manipulada posteriormente, essas imagens. Ok? Vamos passar aqui o slide. Vamos lá. A superfície da Terra pode ser captada de diferentes distâncias. Temos aqui, ó, 3 escalas de captação de sensoriamento remoto, né? Uma mais no nível do solo, se você precisa de uma precisão mais primária do solo, algo mais próximo, você pode fazer com um tripé, não é? Um drone, quem sabe, captando algumas imagens da superfície terrestre, algumas imagens, principalmente lá da década de 70, 80, que é o projeto Radan, que nós vamos falar mais para frente, essas foram captadas fotos por nível aéreo. Já no nível superior, nível orbital, nós temos os satélites que são conhecidos no nosso cotidiano, não é? São sensoriamentos remotos, não é só que construídos com tecnologias, escalas e metodologias diferentes. Aqui, olha só que interessante, o que nós vamos analisar nessa imagem? Vamos analisar que, por incrível que pareça, o Sol ele vai refletir essa energia, esse espectro eletromagnético, mas nós temos materiais de naturezas diferentes ali. Temos o quê? Temos uma rodovia, temos uma edificação, temos pastagens, o rio e a floresta. Então, numa análise assim, crua, podemos dizer que a energia solar é a mesma, só que ela vai o quê? Ela vai responder de formas diferentes. Ela vai trazer o quê? Espectros de frequências de ondas diferentes para o satélite. E aí, através dessas fotos, o satélite vai conseguir corresponder. Em qual arte tem uma grande vegetação florestal, em quais áreas terão cursos de rios, pastagens, rodovias e edificações. Vamos trazer aqui essa imagem mostrando o espectro de luz. Se vocês já tiveram algumas aulas de ciência, vocês vão entender que o espectro de luz, ele corresponde a frequências, não é? Cada cor que nós vemos, que entra na luz visível no nosso olho humano, ele é um comprimento de onda, não é? Temos as ondas de frequência mais baixa, que é a azul aqui, ela
tem um comprimento de onda mais baixo, até os mais, né, elevados aqui, que são o quê? Que são os comprimentos de onda no espectro vermelho. Então, as cores são nada mais nada menos do que comprimentos de onda. Só que aí, você vai perguntar, tá, professor, e o que isso vai corresponder? Que a gente vai entender que diferentes materiais vão refletir diferentes comprimentos de onda em diferentes frequências, não é? Estou vendo aqui a frequência aqui da luz vermelha, né? Ela tem uma frequência de 700 e a luz o quê? Azul tem um comprimento de onda de 400. Lembrando ainda que tem espectros de luz que nós não encontramos, tá? Esse aqui é apenas as luzes visíveis. Temos as frequências ultravioletas e a infravermelhas, ok? Então, vamos estudar isso aqui nesse próximo slide. Alguns comprimentos de onda não são visíveis pelo corpo humano, mas são captados por sensores, por isso que eu falo. O ser humano, ele tem suas limitações biológicas, mas ele usa a inteligência para fazer o quê? Para poder sanar, para poder ficar a parte do que corresponde à realidade. E esses sensores vão conseguir captar, né, ondas infravermelhas e ultravioletas. Vamos analisar aqui, né, a importância da tecnologia. Ela ultrapassa os sentidos humanos, né, os limites biológicos, e a gente pode expandir, aqui no caso temos as ondas ultravioletas e as infravermelhas, vocês estão vendo aqui são espectros que nós não conseguimos analisar biologicamente, mas que mesmo que nós não conseguimos ver, observar, eles têm importância na realidade. E a ciência vai trabalhar sobre isso. Como que a gente consegue pegar esses espectros que nós não visualizamos biologicamente e podemos utilizá-los na nossa realidade. Tá bom? Temos aqui a luz visível, o infravermelho e o ultravioleta. Tá bom? Por isso que a gente tem que valorizar muito a ciência, tá? Se a gente só está podendo representar uma aula de slides, é porque a ciência ela está se fazendo uma prática cotidiana e com certa estética. Vamos trazer aqui, olha só, um mapa solar do Google Earth, que ela vai mostrar o melhor posicionamento para você instalar placas solares e captar a luminosidade do sol de acordo com os telhados das casas. O que acontece? O Google Earth é um serviço que permite você observar a superfície terrestre, não é? Só que o Google, como é uma empresa que talvez tenha uma linha voltada para questões até um pouco ambientais, vamos dizer, nesse quesito, da produção de energia elétrica, se você quiser instalar uma placa solar, ele vai te dar uma ajuda. Ele vai te mostrar quais pontos são estrategicamente melhores para você instalar uma placa fotovoltaica, para poder observar. Não é só você instalar lá e que ela que faça o serviço sozinho, não. Tudo é pensado em qual parte do seu telhado tem uma maior incidência de raios solares, e aí vai fazer o quê? Vai pensar em trabalhar com isso, tá? Lembrando que tem vários fatores que vão influenciar nisso aí, né? A questão das estações do ano, não é assim, não tem nenhuma montanha, a questão das nuvens, mas esse auxílio que o Google está dando aí já é um fato em que a ciência mostra a importância da gente ter o conhecimento como forma de poder. Tá bom? Vamos analisar então aqui. Temos diferentes materiais e eles vão mostrar diferentes comprimentos de onda. Não é? Ó, a vegetação aqui, ela vai ter um comprimento de onda bem próximo ao infravermelho, não é? Infravermelho próximo, infravermelho médio. Aqui o solo arenoso, ele já tem um comprimento de onda que vai passando por todos os espectros. E assim vai o comprimento de onda. Então, quando você observa, às vezes, cores diferentes em certas paisagens, você vai conseguir saber qual que é o material. Se é um solo exposto, se é vegetação, se é uma área edificada, né? Então, com as frequências de ondas, né, as cores,
é possível determinar áreas naturais, agrícolas e urbanas, permitindo fazer um estudo de zoneamento do município, por exemplo. Podemos ver aqui o mapa desse município, está totalmente o quê? Classificado quais são as áreas de árvore, de asfalto, de piscina, olha lá, piso, rio, solo claro, solo escuro, telha cerâmica e por aí vai. Olha como pode ser desdobrado em diversas formas esse sensoriamento remoto. Agora nós vamos falar de um sensoriamento remoto que tem uma prática, que é o sensoriamento remoto passivo e ativo. Porque o que acontece? Em determinadas situações, o Sol ele não está disponível. E aí o satélite ele precisa de uma nova funcionalidade para captar as informações ocorridas da superfície da Terra. Vamos ver aqui o sensoriamento passivo. O que é passivo? Passivo ele dá uma ideia de você fazer o mínimo esforço possível, que é na situação 1, né? O Sol ele vai fornecer energia para a superfície terrestre, essa energia vai refletir para quê? Para o satélite. Depois do satélite ter recebido essas informações, ele vai passar para a estação de receptação. Só que vamos supor numa situação que está Sol numa certa parte do dia, mas em outra parte do dia não tem Sol, não é? Então, o que o satélite vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um esforço a mais, ele vai ter que ser o quê? Ativo. Como assim? O que ele vai fazer? Ele vai enviar ondas de sonar, de radar. Essas ondas vão bater na superfície da Terra e vão refletir de novo para quem? Para o satélite. Então, temos aqui duas metodologias de captação da superfície terrestre. Uma que é mais passiva, com menos esforço, que é aqui que é a situação 1, em que o satélite apenas tem que o quê? Receber. Na segunda, não, que ele tem que ser mais ativo, ele tem que ter uma ação, ele vai ter que enviar as ondas de frequência e depois recebê-las de volta. Vamos observar nessa imagem aqui, ó. Então, satélite com sensor passivo. Ele capta energia refletida ou emitida de um alvo que foi iluminado por uma fonte de radiação externa, geralmente o Sol. Já no sensor ativo, não, ele tem que utilizar um laser ou um radar para poder captar o quê? Estas frequências, ok? Então, sensor ativo é aquele que tem que enviar e receber. No sensor passivo, ele apenas recebe, não precisa enviar essas informações aí. Só que depois de você coletar as informações, você pode manipulá-las para o seu devido uso, não é? A gente usa aqui, ó, o geoprocessamento com a manipulação da superfície terrestre. Você pega diversas fotos com espectros de ondas diferentes e analisa o seu relevo, sua vegetação. Isso vai variar de acordo com a sua utilidade. Não é apenas você pegar a foto, você pode também manipulá-la de acordo com a sua intenção, tá certo? Nós temos aqui, ó, uma foto de um programa de geoprocessamento que ele faz o quê? Faz a ligação das ruas, não é? Porque as ruas não estão disponíveis gratuitamente, tem que ser manipuladas por programa de computador, por software. Então aí depois você trabalha em cima daquelas fotos coletadas na sua imagem. Se a gente pudesse ver aqui, comparar as duas imagens, a gente observa a imagem da esquerda, que é a foto crua, não é? Que é a foto com algumas estradas, algumas ruas, algumas residências. Só que às vezes você não quer esta foto crua. Você quer trabalhá-la, você só quer apenas o quê? As rodovias. E aí você pode transpor, fazer o geoprocessamento. Como na imagem à direita. Você já tem ali o curso de água, né, que é o Rio Pinheiros, e algumas rodovias
parques também representadas na imagem. Vamos agora monitorar alguns fenômenos do planeta que nós temos captados durante alguns anos da nossa existência como ser humano. Temos aqui, ó, a detectação de um furacão, não é? Na região do Caribe. A gente consegue saber qual que é provavelmente sua linha de direcionamento, seu deslocamento, não é? Temos aqui, ó, Cuba, Jamaica passando por esse furacão, e aqui a gente consegue ver, alguns dias depois, o seu direcionamento para o quê? Aqui para o Golfo do México, não é ou não? Tá subindo aqui, ele passa dias que esse furacão se forma e a gente consegue utilizar para quê? Para prevenção de vidas, não é? Que a gente sabe que numa realidade dos Estados Unidos ali do Golfo do México, o ser humano tem diversas dificuldades em relação a residências, a deslocamento, etc., né? Então a gente vê a importância do sensoriamento remoto nos dias de hoje. Não é só pensar que é um satélite lá em cima, lá tirando fotinho e tal. A gente tem que utilizar isso para compreender a natureza também. Neste caso aqui, caso muito curioso, foi um vulcão, Anak Krakatau, que ele entrou em erupção. E nós vemos aqui, ó, uma imagem antes e depois desse vulcão ter sido o quê? Ter passado por um processo de erupção. É muito interessante a gente ver aqui, ó, o quanto ele, vamos dizer assim, se desfez devido a essa erupção, não é? Vamos observar um outro caso aqui, que é o acidente de Fukushima em 2011. O que acontece? Fukushima é uma cidade, né, que se encontra-se uma usina nuclear. E o problema que o Japão tem é um encontro de placas tectônicas. Então, o terremoto é um fenômeno natural muito comum na realidade japonesa. E o que acontece? Quando teve um terremoto, em 2011, essa usina nuclear vazou material radioativo. E essa radiação permeou grandes extensões do planeta. Como a radiação não é visível ao olho humano, mas como eu disse para vocês, né, a tecnologia permite a gente ultrapassar os limites humanos. Foi produzido um mapa do quanto a radiação ela se expôs ao longo aí do Oceano Pacífico. Podemos ver aí, né, áreas com grandes extensões de radiação, e aí a gente pode até ter uma noção de quais países podem ter recebido essa radiação ou não. Ok? Vamos partir para um próximo caso aí de monitoramento, que é o quê? Publicação da NASA de fotos que ela fez da represa, né? A represa Jaguari do sistema Cantareira, antes e depois da seca. Podemos ver em agosto de 2013, o espelho d'água estava até de forma abundante em algumas áreas desse sistema Jaguari aí. Só que em 2014, um ano após, olha o sistema de seca que esse reservatório passou, não é? A gente pode fazer isso aí para, lembrando, a gente utilizar essas informações ao nosso favor, para a gente ver o quanto que teve de impacto essa crise hídrica em apenas um intervalo de um ano, né? De 2013 para 2014. Olha só que interessante. Vamos analisar aqui essa foto de uma geleira, né? Ou como eu brinquei aqui, uma ex-geleira da Islândia. A primeira foto de 1986 e a segunda de 2019. Essa geleira da Islândia, por uma foto aí no intervalo mais de 20 anos, a gente consegue ver o que? O derretimento das calotas
polares. Então, a gente consegue já corroborar com uma ideia de mudanças climáticas no nosso planeta. Não é apenas alarmismo, não é só para vender revista, para causar terror, como muita gente propõe. Não, gente, isso aqui é ciência. Ciência é compreender a natureza. Vemos aqui uma outra foto, olha só, que é uma foto relacionada ao desastre ambiental de Brumadinho. O desastre ambiental eu nem coloco, né? Estou colocando aqui como crime ambiental mesmo, em Brumadinho. Olha só a área que a lama da barragem atingiu depois de ser rompida. É uma área muito grande, muito vasta, que é um crime ambiental causado por uma empresa, e a gente tem que saber quais são os recursos que serão financiados para a gente restabelecer, né, o critério ambiental naquela área, certo? Vemos até o campinho de futebol, se a gente pode dizer assim, que se parece, ele foi salvo, entre aspas, mas olha só a imensa área que isso aqui ocupou, certo? Lembrando que teve em torno de 200 desaparecidas desse desastre aí. Vamos partir para o próximo slide, que é um desdobramento aí do crime ambiental de Brumadinho. Um dos maiores desastres ambientais da história. Aqui nós temos uma outra imagem. É uma imagem referente aos imensos incêndios que a Austrália passou, né? Neste caso aqui nós temos uma ilha da Austrália, né, que 150 mil hectares da ilha foram devastados, quase um terço, né? Equivalente a um terço da ilha foi devastada por queimadas. E nós temos aqui na primeira imagem a ilha antes dos focos de incêndio e aqui depois dos focos de incêndio. Esta aqui já é uma imagem um pouquinho mais antiga, mas ela nos permite analisar os focos de incêndio no território brasileiro, né? Do dia 15 de agosto de 2010, a gente consegue ter ideias de focos de incêndio, principalmente direcionado aí à questão da Amazônia, que sofre grande força, né, da fronteira agrícola, para transformar a floresta em pastagem, para vender soja para os gringos, não é? E a gente vê focos de incêndio aí no site do apollo11.com. Aqui já é uma foto que não vai analisar nenhum desastre ambiental, numa questão de queimadas nem nada, mas a gente consegue ver o quê? A destruição de vegetação. Aí, no caso, a gente acredita que seja pelo lance da urbanização, não é? O ser humano se multiplica e ele precisa cada vez mais de espaços mais vastos. E a gente consegue ver aqui essa parte do leito do rio que totalmente já devastada por uma questão de urbanização. Partindo aqui uma questão até muito recente, este mapa compara os índices de poluição antes da pandemia e depois da pandemia. Temos aqui, ó, a China com os índices muito baixos de poluição em fevereiro. Por quê? Porque o país teve que literalmente parar suas atividades industriais, comerciais, e isso abaixou muito, não é, a questão da poluição em regiões da China, certo? Não só a região da China, que foi o epicentro da pandemia, mas na questão da Lombardia também, no norte da Itália, vemos só em janeiro, antes do lockdown, da quarentena, que foi necessária ser aplicada, né, para salvar vidas, olha só a diminuição. Lembrando aqui que a região norte da Itália é uma região muito industrial, né? Grandes empresas estão ali, de questão automotiva e por aí vai, tem sua atividade industrial localizada no norte, e a gente consegue ver o quê? Um mapa da diminuição da poluição, porque teve que parar a
atividade industrial para evitarmos a dissolução da pandemia para o resto do mundo. E aqui eu peguei de um Twitter de um rapaz, Josué Nunes, ele postou aí em 4 de abril, São Paulo antes e depois da quarentena. Lembrando aí que a quarentena começou em março, a gente conseguiu ver uma considerável redução na poluição, não é? Olha só, que imagem bonita. Se a gente pudesse viver, diminuir esses índices de poluição até uma imagem ficar com um sol, um céu bonito assim. Vamos partir aqui, ó, para a comparação dessa última imagem, que é o quê? São imagens do satélite Landsat, né? As cores foram aplicadas de acordo com as áreas conservadas e com a destruição causada na floresta. O verde da floresta original contrasta com o rosa da área derrubada, ocupada pela área urbana, estradas, por atividades agropastoris ou para extração de madeira, muitas vezes ilegal. A imagem da esquerda mostra um trecho do município de Ji-Pará, em Roraima, em agosto de 1986. E a da direita mostra o mesmo trecho em agosto de 2011. Olha só, não é? Quanto que foi consumido de vegetação, suprimida a vegetação. Lembrando, gente, tudo isso vai ter um impacto ambiental, não é? Não pense que você degrada a natureza e não vai ter nenhum efeito colateral. Isso vai. Mais cedo ou mais tarde, isso retorna, de certa forma. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou colocar este slide, vou parar aqui uns 10, 15 segundos. Vocês que estão vendo no vídeo, vocês podem pausar, copiar no caderno e depois a gente faz uma leitura do próximo slide. Ok? Copiado essas perguntas, a gente vai fazer uma análise do próximo slide, que é essa aqui. Arquipélago das Anavalilianas, no Amazonas. Ok? Vou dar um tempo aqui para vocês. Que quiser pausar o vídeo, pausem o vídeo e a gente responde a posterior. Tá bom? Eu vou fazer essa resolução com vocês. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Lembrando que esses 2 últimos slides eu vou compartilhar no Google Classroom, tá certo? Para uma melhor visualização. Às vezes a resolução do vídeo não está muito boa e a gente permite uma melhor visualização pelos slides, tá bom? Agradeço aqui a presença de vocês e um forte abraço. Até a próxima videoaula.